Mas vamos lá, a palavra de Deus em João capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: havia, a minha versão, eu estou estudando a Bíblia do Discipulado esse ano, então é a Nova Almeida atualizada. Se vocês estiverem aí, puderem colocar a Nova Almeida atualizada, NAA, tá bom? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde ele quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhes digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Espírito Santo, que a Tua palavra possa poderosamente ministrar ao nosso coração, que nós possamos, de uma forma muito poderosa, sermos, ó Deus, transformados, sermos não apenas, ó Deus, instruídos, mas que sejamos convencidos das verdades eternas que existem para a nossa vida, para o nosso coração. Fala conosco, ministra o nosso coração, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Que palavra poderosa, maravilhosa para a nossa vida nesta noite. Ela continua ainda um pouquinho, vai até o versículo 36, mas nós vamos falando um pouquinho mais desse texto na sequência. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o milagre do novo nascimento. O milagre do novo nascimento. Quem era Nicodemos? Quando nós estamos vendo um texto todo sendo destinado a falar a respeito de uma conversa pessoal, individual, de um discipulado feito por Jesus com um homem, com uma pessoa, a gente vai entender exatamente aqui o valor de Jesus ao processo de
ensinar, de trabalhar um a um debaixo desse propósito. Mas Nicodemos não era uma pessoa qualquer. O texto bíblico vai trazendo algumas direções, mas Nicodemos era um fariseu, ele era era o principal entre os judeus. Nicodemos era membro do Sinédrio. A palavra grega para descrever a posição de Nicodemos é arcon, que significa governador, ou seja, é um termo muito usado como uma espécie de título para os integrantes, ou o principal integrante do Sinédrio. Nós vamos ver, assim, algumas traduções, como essa que nós lemos, e talvez a sua Bíblia vai mostrar Nicodemos como o líder dos judeus. Então, ele era o líder dos judeus. Quando nós estamos falando de judeus, nós estamos linkando diretamente ao judaísmo, à religião judaica. Nós estamos falando de um fator religioso, mas quando nós falamos também de uma teocracia, Israel não era uma democracia, era uma teocracia, tinha um entendimento do governo de Deus. Ou seja, um líder nesse naipe, nessa categoria de Nicodemos, era alguém assim muito relevante, e você vai entender um pouquinho mais isso à frente, que eu vou fazer uma conjunção aqui para você entender um pouquinho. A explicação do nome Nicodemos, Nicodemos, se é um nome grego, se ele era judeu, líder dos judeus, por que um nome grego? Nós vamos entender o seguinte: quem estava aqui na festa das luzes, que nós falamos um pouquinho sobre aquele tempo em que os macabeus tomaram de volta o governo de Israel, lideraram Israel, purificaram o templo, restabeleceram a religião judaica. Os governantes macabeus, foi um reino dos judeus que aconteceu durante o governo helênico, do período helênico interbíblico em Israel. Então era muito comum acontecer o que acontece hoje. Hoje é muito comum a gente ver muitas pessoas que têm uma mistura de nome português com inglês. Tem algumas pessoas aqui têm um nome assim, uma junção, às vezes um nome em inglês com francês. Hoje é muito comum, porque nós vivemos nesse mundo globalizado, e o brasileiro, principalmente os mineiros, nossa, mas como diz, os mineiros gostam de colocar os nomes assim. Mas no caso lá em Israel, na verdade, era comum você encontrar algumas pessoas que tinham, por causa da influência de todo o império, de toda a cultura helênica, grega, que estabeleceu naquele tempo. Nicodemos, ele era um mestre em Israel. Nicodemos, ele era alguém que era um estudante profissional, ou seja, ele tinha dedicado a sua vida para aprender sobre a Torá, sobre os princípios, sobre os valores, sobre os costumes. Nicodemos era daquele tipo de religioso que algumas partes da Bíblia, ou principalmente dentro do Pentateuco ali, ele conhecia de cor. Não era simplesmente um conhecimento, mas era algo que ele conhecia de cor. E por causa de ser um doutor da lei, ele ocupava o cargo, a posição, o lugar que um doutor merecia ser colocado. Sim, é desse cara proeminente, desse homem, que a gente vai entender esse princípio. É disso. Talvez algumas pessoas perguntam, engraçado, por que ele procura para Jesus de noite? Sabe, irmãos, Nicodemos, para a gente ter uma noção básica, para a gente entender um pouquinho melhor da importância de Nicodemos, eu vou resumir para vocês. E aí aqui você vai entrar um pouquinho na conexão. O Sinédrio em Israel era uma espécie da Corte Suprema de Israel. Hoje, se a gente fosse falar de Nicodemos, nós íamos dizer assim, que era como se um senhor careca que está aí na Corte Suprema do Brasil,
que Deus pudesse tocar o coração dele, que mesmo que fosse de noite, ele procurasse Jesus, alguém que falasse de Jesus para ele, né? Nicodemos era exatamente um cara que não tinha esse tipo de postura de injustiças, perseguições e tudo mais, mas o Sinédrio em Israel era o tipo de uma suprema corte dos judeus que se reunia em Jerusalém, e no tempo de Jesus a jurisdição do Sinédrio era tanto civil como religiosa. Então eles tinham poder para mandar prender também, eles tinham poder para resolver questões políticas. Então, e Nicodemos era o principal, um dos principais, talvez o principal deles. Então é esse cara que começa a olhar o movimento de Jesus. É esse cara que começa a ver Jesus, ao invés de fazer como o líder da Suprema Corte do Brasil hoje, ao invés de perseguir os de Jesus, ele fala: eu preciso conversar com esse cara, preciso ver o que ele tem para dizer, eu preciso entender o que ele tem para colocar. Eu não estou querendo politizar a minha ministração hoje, eu só estou querendo fazer você entender as coisas melhor, tá bem? Que a gente não tem como separar o que nós estamos vivendo do que nós estamos observando na palavra de Deus hoje assim, mas eu queria que você pudesse entender um pouquinho isso. E a glória que eu tenho para dizer para você é que Nicodemos se converte, ele se torna um discípulo de Jesus, mesmo estando à distância, mesmo não podendo revelar publicamente de imediato. Esse encontro com Jesus já é um encontro de uma transformação, de alguém que diz assim: eu sinto na minha pele a tua presença, eu sinto o meu coração pulsar quando eu ouço as tuas palavras, eu sei que você não é uma pessoa comum, os teus ensinos não são deste mundo, não, eu sei exatamente isso, que você é diferente. Nicodemos, ele se converteu, tornou-se um discípulo de Jesus, e se você puder, eu gostaria de poder destrinchar isso com você, mas se você quiser ver um pouquinho mais, lá em João capítulo 3, do versículo 1 ao 10, depois João 19, 39, você vai encontrar provavelmente algumas menções ainda a Nicodemos, porque além dele ser alguém tão importante, ele tinha muitas posses também. A menção mais conhecida sobre Nicodemos descreve o encontro com Jesus, como nós lemos aqui os primeiros versículos de 1 a 21, nós lemos e fala exatamente desse encontro transformador, desse encontro pessoal, desse encontro, né, que foi tão importante. Mas se você ainda olhar no Evangelho de João, depois lá pelo capítulo 7, versículos 50 a 52, você vai ver Nicodemos sendo citado de novo. E aí você vai ver que Nicodemos começa a se posicionar, ele protesta contra os sacerdotes, os fariseus, que agora tentam prender Jesus injustamente. Então essa é a história. E aí, por último, lá em João 19, 38 a 42, nós vamos encontrar a citação, Nicodemos sendo citado agora quando Jesus já tinha morto, e Nicodemos faz parte, junto com José de Arimateia, teria sido ele e outro membro do Sinédrio também, que José de Arimateia fazia parte da Suprema Corte também. Então, eles estavam ali preparando o corpo de Jesus. O relato está em João 19, 38 a 42. E aí a Bíblia diz assim que Nicodemos levou uma grande quantidade de iguarias. A Bíblia diz cerca de 100 libras. Em peso, isso é algo em torno de 30 quilos, né, de especiarias, de coisas, especiarias, a palavra em si já diz, né, fala de algo especial, importante para aquele momento, para preparar o corpo de um rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Então, por que a gente está falando sobre esse encontro de Nicodemos com Jesus? Por que usar essa porção da palavra para falar exatamente sobre discípulos que fazem discípulos?
Porque o encontro entre Nicodemos e Jesus é um grande exemplo de como nós fazemos e devemos fazer discípulos. É um grande ensinamento de que como que o Evangelho pode transformar as pessoas. Essa palavra, ela é muito importante porque ela traz para nós o entendimento que Jesus, ele, da mesma forma como ele é amoroso, ele não amacia o couro. Jesus, ele não usa meias palavras para poder trazer a Nicodemos, dizer assim, olha, se você quer ser discípulo, tem que nascer de novo. Eu conversava ontem com a apóstola a respeito de pessoas, quantas e quantas pessoas já conviveram conosco, passaram por aqui, e de repente algumas pessoas vão daqui para uma outra igreja, para um outro ministério, outro lugar, glória a Deus, continuou servindo Jesus, continuou firme no propósito, mas o triste é quando você vê que algumas pessoas que andaram às vezes 2, 3, 4, 5 anos recebendo ministrações na igreja, às vezes fizeram parte de uma célula, elas saem da igreja e elas se desviam. Não é assim, Fábio? Às vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente fala assim, como é possível? Ouviu tanta palavra de Deus, experimentou tantas coisas em Deus, por quê? O que acontece? A Bíblia menciona essas pessoas como o porco lavado. É aquele porco que você dá um banho no porco, você pode ver, é da natureza do porco. Você pode lavar ele, deixar ele lá na sala da sua casa por um tempo. Mas se você esquecer a porta aberta e tiver uma poça de lama a alguns metros, o que vai acontecer com o porco? Para onde que ele vai? Ele vai desviar da lama ou ele vai voltar para a lama? Tem algumas pessoas que é assim, ele é como o porco lavado que volta para a lama de novo. Mas daí a minha pergunta, a minha conversa com a minha esposa era assim, o que é que acontece? Por que isso acontece? Eu disse para ela assim, só existe uma resposta, são pessoas que nunca nasceram de novo. São pessoas que nunca foram convertidas, elas eram convencidas. São pessoas que você vai ver o histórico delas, você vai ver que são pessoas que tiveram dificuldades de serem discipuladas, de se submeterem a um processo, a um discipulado, a um ensino, a alguém os ajudando. São pessoas que muitas vezes estavam atrás só de milagres, enquanto a igreja serviu para ela, enquanto na igreja todos diziam sim para elas, elas continuavam, mas quando alguém disse o primeiro não, tchau. Né? Alguns ainda são honestos, dizer assim, olha, eu não vou permanecer. Outros viram as costas sem olhar para trás, sem dar um tchau, como se a gente nunca tivesse existido para eles. Essa é uma história que a gente costuma ver. Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus, nesse encontro com Nicodemos, ele começa falando assim, é o seguinte, quer ser discípulo, quer ser meu seguidor, quer viver o Evangelho, tem que nascer de novo. Aí Nicodemos fala assim, mas é possível alguém sendo velho, como que alguém sendo velho, eu já sou maduro, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus começa a trazer algumas instruções, e uma delas é dizer assim, você precisa nascer da água e do Espírito, precisa realmente caminhar debaixo do processo discipulado, batizar-se, ser batizado do Espírito Santo, porque assim, o vento sopra, João 3,8 é um dos versículos que eu mais amo na palavra, o vento sopra, você ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito Santo, ou seja, ele é dirigido pelo Espírito Santo, ele é energizado pelo Espírito Santo, ele é soprado pelo Espírito Santo, ele vive segundo o Espírito Santo. O encontro entre Nicodemos e Jesus, ele foi muito especial. E é incrível, Jesus estava onde? Estava em Jerusalém, no território de Nicodemos. Jesus estava durante a festa da Páscoa. Pessoas estavam ali vendo Jesus, haviam sinais, prodígios, maravilhas, e ele fazia aquilo, e as pessoas começaram a crer no seu nome, pessoas começaram a o aceitar como mestre divino, porque eles viam a própria mão de Deus, as mãos de Jesus eram a própria mão de Deus,
trabalhando esse milagre. Então, é importante a gente entender que essas pessoas, apesar delas aceitarem, elas terem uma fé salvadora, eu creio para ser salvo, isso só não é suficiente para a nossa vivência. Era importante, era necessário que eles pudessem compreender plenamente Jesus no seu propósito, e é isso que Jesus explica para nós quando ele está conversando com Nicodemos. Ele explica para nós que a vivência não é só você vir aqui na igreja, eu acredito em Jesus, eu acredito em milagres, eu acredito que Ele pode mudar a minha sorte. Não, você precisa dizer assim: Jesus mudou a minha história, mudou a minha vida, a minha sorte, e através de mim Ele pode mudar a vida da minha família, através de mim Ele pode mudar a vida dos meus vizinhos, através de mim Ele pode mudar a vida dos meus amigos. Essas pessoas, como Nicodemos, ficaram maravilhadas com as obras de Jesus, que Jesus realizava, né? E Nicodemos falou assim: se todo mundo fala com Jesus, eu preciso falar com Jesus. Mas como que o líder da Suprema Corte ia falar com Jesus de dia? Como? Aí ele falou, marcou um encontro com Jesus. Aí Jesus falou: eu vou atender você, eu vou conversar com você, porque Jesus sabia que o coração dele estava pedindo por aquele encontro. Quando nós olhamos exatamente para esse propósito que nós temos com o Senhor Jesus, nós precisamos entender algumas coisas, e eu quero pontuar para você, se você puder anotar, é importante. Como que o milagre do novo nascimento acontece? Na conversa com Nicodemos, Jesus traz bem claro isso, como que o milagre do novo nascimento acontece. Agora, eu não quero trazer, até agora eu trouxe para você a exposição da história da conversa de Jesus com Nicodemos. Agora eu quero falar sobre a história de Jesus com você, a história de Jesus comigo. Como que o novo nascimento de fato acontece? Porque talvez, querido, você esteja aqui e você achava que era convertido, mas talvez você esteja apenas convencido. Nicodemos, ele já achava, eu conheço a doutrina de Jesus, então agora eu já sou de Jesus. Aí Jesus falou assim: nananina, não. Você me conhece, ele diz: eu te reconheço, Jesus. Isso não é o suficiente. Você precisa nascer da água e você precisa nascer do Espírito. A água que limpa, que purifica, que remove o passado, o pecado, que faz você, que torna uma nova criatura, e o Espírito que te enche de poder, unção e autoridade para você viver e superar os seus dilemas, os seus problemas, as suas crises, seus medos, as suas dificuldades. O mesmo Espírito que dá o poder para que você possa pregar o Evangelho do Senhor Jesus, que vai transformar a vida das pessoas. A verdadeira conversão é essa, é a conversão da água que me santifica, que me purifica e que me faz uma nova criatura, e do poder do Espírito Santo que me impulsiona para viver uma vida diária, cotidiana, debaixo do poder de Deus, do poder dos céus, do poder que transforma vidas e muda históricos e realidades. Então, o milagre do novo nascimento, ele acontece primeiro quando você se encontra com Jesus. Travou aí? Quando você se encontra com Jesus. João 3:2 diz assim para nós: ele veio a Jesus à noite. Algumas coisas importantes a respeito de Nicodemos. Ele era rico, Nicodemos era religioso. Então a gente vai entender o seguinte: a riqueza dele não salvou ele, não mudou nada na vida dele. A religião não muda, não salva, não transforma. Nicodemos era importante, ok? Estão comigo, irmãos? E Nicodemos era influente. Olha lá, talvez você fale assim: pronto, ele tinha uma vida perfeita, era rico, tinha uma religião, ele era importante, as pessoas reconheciam a importância dele.
E ele era influente, ele tinha a capacidade de mexer os pauzinhos. Poxa, quem é que precisa de alguma coisa diferente? Então, diante disso, nós vamos perceber que essa era uma barreira para Nicodemos. Como eu, um cara influente, agora vou procurar esse homem que, quando ele nasceu, ele não teve um quarto, ele não teve um lugar para nascer, nasceu numa manjedoura. Como que eu vou conversar com esse cara que eu não sei qual é o endereço fixo dele? Jesus diz assim: os pardais têm o seu ninho, as aves têm o seu lugar para poder passar a noite, mas o Filho do Homem não tem um lugar onde ele pode repousar sua cabeça. Aí o cara influente, religioso, importante, rico, mas Nicodemos, ele superou o medo, ele superou o preconceito, a tradição, a religiosidade, para ter um encontro com Deus. Eu não sei se você é rico, influente, poderoso, poderosa, eu não sei, mas eu sei que cada um tem algumas realidades que precisam superar para ter um encontro com Jesus. Se Nicodemos conseguiu superar tudo isso, eu quero dizer para você já percebeu que talvez o que você tem é fichinha, é pequenininho, para você ter esse encontro verdadeiramente transformador com Jesus? Entenda uma coisa, eu estou pregando para você hoje, mas eu estou pregando para você pregar para outras pessoas também. Quando você de repente se encontra com pessoas, você vai sempre encontrar as pessoas tendo algumas coisas para superar na sua vida. Vai ter algumas coisas para superar, seja medo, seja tradição. A gente vê muitas pessoas que têm dificuldade para aceitar Jesus, para descer as águas, se batizar, porque há uma tradição familiar, há uma religiosidade, mas o encontro com Jesus supera tudo isso. Então, quais são as barreiras? São as mesmas de Nicodemos ou são outras? São as dúvidas, as opiniões de terceiros, são os traumas, são os medos. O que é? Jesus, ele entende todas essas pessoas e Jesus entende você também. Mas o entender não significa que Jesus fala, eu entendo, então fica do mesmo jeito. Não, Jesus falou assim, eu entendo tudo isso, Nicodemos, mas tem que nascer de novo. Não importa se você é o presidente da Suprema Corte, não importa se você é o homem mais rico do mundo, não importa se você é um religioso poderoso, eu quero dizer para você, tem que nascer de novo. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, você já nasceu de novo? Pergunta para ela aí. Não importa quem você é, tem que nascer de novo. É exatamente isso que Jesus trabalha com Nicodemos. A segunda coisa, quando você se rende a Jesus. Nós estamos falando aqui, quando é que o milagre do novo nascimento acontece? Quando você se rende a Jesus. Se você não se render, se a gente não se render a Jesus, o milagre não vai acontecer. Enquanto a gente fica ali segurando, negociando, eu vou para a igreja, mas é do meu jeito. Eu vou para a igreja, mas eu não me batizo. Eu vou para a igreja, mas eu não quero fazer nada na igreja. Irmão, eu quero dizer para você, baixa as armas, baixa a guarda e fala, Jesus, eu quero você, eu quero nascer de novo, eu quero viver a experiência desse encontro. Eu vim, talvez você veio como Nicodemo de noite, num culto da noite como esse aqui, mas o que eu quero que você entenda é que quando você se rende a Jesus, sabe, Jesus diz no versículo 3 de João, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Sabe, irmãos, as teologias são complexas, muitas teologias pregadas por aí são até erradas, mas elas são, as erradas não são importantes, mas conhecer é importante. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, muitos são os pensamentos humanos sobre Deus. Você vai ver igrejas com a teologia católica, outras com a teologia reformada, outras com a teologia, todo tipo de teologia tradicional, pentecostal, carismática, liberal, ortodoxa. Mas eu quero dizer para você não encontra Jesus pregando teologia na Bíblia.
Você não encontra Jesus, você encontra Jesus falando sobre o reino de Deus. Você encontra Jesus falando sobre o novo nascimento. Você encontra Jesus nos ensinando aquilo que nós precisamos para uma vida prática. Tem muita gente querendo buscar, eu quero entender isso, eu quero entender aquilo, eu quero saber como é que vai ser no céu, se eu vou poder ter lá a minha casinha própria, porque se os cristãos falam muito de propriedade privada, no céu também deve ter um lugar lá, a Bíblia fala de mansões celestiais no céu. Tem muita gente interessada em saber essas coisas, mas não resolveram a coisa principal que é aqui na terra, que é nascer de novo, que é saber o reino, trazer o reino, ser discípulo, fazer discípulo, cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então, deixa eu colocar uma coisa para vocês, o evangelho é simples. Fala comigo assim, o evangelho é simples. Jesus é simples. A Bíblia é simples. Essa coisa de, tem gente que fala assim, a Bíblia é tão complicada, isso é mensagem do inferno. A Bíblia é um livro autoexplicativo. É o único livro que você lê com o autor dele todo o tempo presente junto com você. A Bíblia é fácil. A Bíblia, na verdade, é Satanás que tenta impregnar nossa mente dizendo que é impossível. Então, quanto menos simples formos na entrega de respostas, menos efetivos seremos. Ou seja, se a gente complicar, você vai perceber o seguinte, a religião complica, Jesus simplifica. Você vai ver que os evangelhos, eles trazem para nós exatamente esse entendimento de que nós precisamos ser simples, com respostas diretas, efetivas. Jesus é simples. Mas, enquanto a religião complica, Jesus descomplica e Ele faz para nós, traz para nós a satisfação e o entendimento. Sobre o novo nascimento, nós estamos falando exatamente sobre o milagre do novo nascimento. O que nós entendemos também nessa palavra? O milagre do novo nascimento acontece quando, em terceiro lugar, você entende a dimensão do Espírito. João 3, 4 e 5 diz assim, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer, respondeu Jesus. Eu digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O versículo 6 do capítulo 3 diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, o encontro com Jesus nunca vai deixar você no mesmo lugar que você estava. O encontro com Jesus nunca vai deixar você no mesmo nível. O encontro com Jesus vai sempre levar a você a um nível mais alto. Se você, na sua vida cristã, espiritual, você tem estado estacionado, é porque você não teve ou não tem tido encontros com Jesus. Eu vou repetir. Um encontro com Jesus nunca deixa você estacionado, nunca deixa você na horizontal. O encontro com Jesus vai sempre impulsionando você para cima, para o alto, para frente, vai sempre levando você a novas experiências, vai sempre levando você a entender o que a palavra de Deus diz, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu estou aqui para desafiar você para ir para um outro nível. Jesus está aqui para desafiar você para ir para um outro nível. Talvez você diga assim, mas como que fala de simplicidade e fala que vai para um outro nível? É isso, irmão. Tem gente que acha que ir para um outro nível é complicar as coisas. Tem gente que acha que para um outro nível é mudar vocabulário. Tem gente que acha, claro, queridos, que nós vamos experimentar coisas gloriosas, mas é importante a gente entender que cada vez mais nós precisamos olhar para o Evangelho com a sua simplicidade, com o seu poder sobre a nossa vida. Olha essa frase aqui. Alexandre, César, Carlos Magno, essa é uma frase de Napoleão Bonaparte. Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios, mas à base de que firmamos as criações do nosso gênio, à base da força,
Agora, só Jesus criou, fundou o seu reino à base do amor. E hoje milhões de homens morreriam por ele. Napoleão Bonaparte, um grande estadista, líder francês, falando de Alexandre o Grande, falando de César, então falando daquele que comandou o Império Grego, falando daquele que comandou o Império Romano, falando de Carlos Magno, que foi uma referência dos líderes romanos. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, ele diz assim, nós conseguimos impor o governo, construir os nossos impérios, nós nos tornamos uma lenda, e eles são, de fato, mas o que? Na força, matando pessoas, destruindo isso. Agora existe uma única pessoa na história que, de uma forma muito simples, ele conquistou o coração de muitas pessoas que vão seguir, vão morrer por causa dele. Por quê? Algo simples que ele derramou chamado amor. Você está entendendo sobre o poder de Jesus, do Evangelho, do discipulado? Aí talvez você fale assim, mas por que eu não tenho conseguido resultados? Por que eu não consigo se você não abrir a sua boca? Se você não disponibilizar o seu tempo? Se você não... Tem muitos Nicodemos por aí, que estão querendo ter um encontro de noite. Você fala, de noite eu não posso. De noite é para minha família. De noite eu tenho que ver o jogo do time A, time B. De noite eu tenho que sair para passear. De noite, está comigo, irmãos? Às vezes a gente dá desculpa, não, ele está querendo ouvir de Jesus, mas é do jeito dele, ele me chamou para um churrasco lá na casa dele, porque ele quer saber sobre a minha fé, e aí você não quer misturar as coisas, ou é churrasco ou é fé, meu irmão, que é o melhor jeito para discipular do que comendo uma carninha ali, falando de Jesus. Deixa eu contar uma história para você. Quando Jesus chegava aos discípulos, você vai ver alguns textos bíblicos, Jesus falar assim, tem alguma coisa para comer aí? Pescaram o quê? Jesus fala, já estou com o fogo aceso aqui, está aqui, vamos fazer um grelhadinho. Aí os discípulos assim, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Jesus falou, então tá, volta lá, pesca, porque além de fazer vocês prosperar, eu quero comer peixe fresco hoje. E isso era uma forma de discipulado. Está comigo, irmãos? E a gente fica inventando moda. E a gente fica dizendo que... Então, se você não falar do que Jesus fez na sua vida, se você não agir, como que vai fazer a diferença na vida das pessoas? O novo nascimento acontece quando você supera a religiosidade. Em quarto lugar, quando você supera a religiosidade e a superficialidade. E não tem tempo para mim hoje? Oh, aleluia. No primeiro domingo, eu comecei a pregar, ele já pitou lá que tinha acabado. Lembra disso? Aí, de repente, eu orei e queimou esse negócio. Mas eu já estou terminando, irmãos. Quando você supera a religiosidade e a superficialidade, disse Jesus, João 3,10, você é mestre Israel e não entende essas coisas. Jesus, assim, outras coisas. Que pena. Como é que pode você estudar tanta Bíblia? Como é que pode você estudar teologia? Como é que pode você ouvir um monte de gente aí no YouTube falando disso, falando de aquilo, daquilo outro, e você não entendeu ainda, porque tem gente que é assim, está ouvindo um monte de gente, está ouvindo um monte de vozes, mas ainda não entendeu. Então, Jesus diz, você é mestre, não entende essas coisas. Nicodemos, você é tão religioso, estudou tanto, mas ainda não sabe o básico, o essencial, e ao mesmo tempo o que é mais profundo, porque o Evangelho é assim, né? Jesus fala assim, ele usa as coisas simples para confundir as sábias. É incrível, assim, é tão simples, é tão básico, mas ao mesmo tempo é tão profundo. A pastora falou um pouc sobre isso, né? Ao mesmo tempo é tão profundo. Então, você conhece pessoas que sabem tudo e não sabem nada? Você conhece? Conhece gente que ensina um monte para você, mas não sabe nada? No fundo, às vezes eles ficam olhando e querendo entender algumas coisas. Então, diante dessas coisas, eu quero dizer para você, Jesus é real, Jesus é simples, mas Jesus é profundo. Não procure Jesus no lugar errado, encontre Ele realmente no seu lugar de conversa, de oração, de adoração. Quinto, o novo nascimento, você entende quando você entende o propósito da vinda de Jesus.
João 3, 15 a 16 diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja aqui, que o discipular é uma forma tão pessoal. Esse versículo de João 3,16 é um dos versículos mais amados da Bíblia, junto com o Salmo 23, sim ou não? Todo mundo conhece. Se perguntar pelo menos um versículo bíblico, eu sei que vocês sabem pelo menos Salmo 23, 1 e João 3,16, sim ou não? Então, agora a gente tem até a ideia de que João 3,16 foi uma pregação de Jesus lá, não é coletiva para todo mundo, não. Jesus fala o João 3,16 para Nicodemos, para um homem, para uma pessoa. Jesus fala o João 3,16 no discipulado pessoal. Jesus estabelece essa base desse versículo famoso para um único homem buscando a Deus, falando uma verdade direta do Pai. Então é isso que nós precisamos. O discipulado é um relacionamento em que uma pessoa que recebeu Jesus, teve a sua vida transformada, ela fala do amor de Deus, do poder de Deus, do que Deus pode fazer na vida dela diretamente, e essa pessoa vai ter a vida transformada. Em penúltimo lugar, em sexto lugar, quando você entende, quando o novo nascimento é quando você entende que o Evangelho traz salvação e não condenação. Preste atenção nisso. Nós vivemos a vida inteira vendo a igreja pregar mais condenação do que salvação. Quantas vezes eu acompanhei pessoas entrar na vida, na casa de católicos para orar, e falavam: eu só vou orar aqui se você tirar essa santa, esse santo e não sei o quê, porque você é idólatra, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você não pode isso. Olha, se você quiser vir para a nossa igreja, é isso, assim, assim. Ou seja, primeiro condenava, e as pessoas falavam assim: estou condenado, não posso entrar na igreja, não posso ser. Eu quero dizer para você, o Evangelho, ele não é um evangelho de condenação, é um evangelho de salvação. A compreensão do que é que precisa ser removido da vida de cada um é pelo poder do Espírito Santo. É quando ele nasce da água, nasce do Espírito, e quando o Espírito Santo visita, é isso. Porque Deus, João 3,17, enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Estão comigo? Então nós somos agentes de reconciliação, somos pregadores da esperança e não do medo, somos o povo da inclusão e não da exclusão. Nós não somos para ser um povinho diferente, restrito, nós somos para ser santos, andarmos semelhantes a Deus, mas nós somos chamados para salvarmos a todos. Jesus veio para todos. Essa igreja, ela precisava ter 5 cultos por dia, e fila ali do lado de fora, e eu creio que chega um dia que o Senhor vai fazer isso, se cada um decidir realmente trazer esse evangelho que inclui, que transforma, que muda a vida das pessoas. Então seja você uma igreja sem condenação, pregue você um evangelho sem condenação. É esse o propósito de Deus. Mas algumas pessoas, você vai perceber que elas não conseguem confiar na igreja exatamente porque só conhecem a igreja da condenação. Então, na verdade, nós precisamos entender. Jesus, ele chega para Nicodemos, ele pontua as coisas e fala: olha, você conhece a Bíblia, mas não sabe aquilo que é o mais importante. Então, a nossa cultura é a cultura que ama expor as pessoas, o erro das pessoas, é a cultura do cancelamento. A nossa cultura é uma cultura que você vai ouvir alguns pastores dizendo para você: não compre mais essa marca, vamos quebrar essa marca porque o cara falou mal do Evangelho. O fulano de tal está perseguindo os cristãos, vamos parar aqui. E aí você vai percebendo por que nós estamos vivendo esse conflito todo que nós estamos vivendo aqui. Deus é amor, misericórdia, perdão. Então eu quero dizer para você: repense o seu jeito de pensar as coisas. A Bíblia diz assim, o próprio Deus diz assim: minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos, não pagueis mal por mal. O Senhor ensina a gente perdoar, andar a segunda milha e outras coisas. Então, diante disso, a nossa cultura ama expor pessoas, e a igreja entrou nessa onda maligna. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento, de refúgio, de cura daqueles que estão doentes, machucados, porque quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E quem condena é a incredulidade e não a fé. Escute bem, quem condena é a incredulidade e não a fé. Jesus, ele veio para reconciliar consigo o mundo. E eu termino essa palavra dizendo para você:
Quando você escolhe crer na esperança da vida eterna, é isso o novo nascimento. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus vai permanecer sobre eles. Então a mensagem que Jesus prega antes de ser de juízo é de esperança. Ele fala: eu trouxe uma verdade, eu trouxe algo para você crer, eu trouxe algo para mudar a sua vida, eu trouxe algo para mudar a sua história. Depois que ele explica tudo que pode mudar a história, ele fala assim: agora você tem a revelação da verdade, você vai escolher andar na verdade ou andar na escuridão. Quem anda na verdade é salvo, quem anda na escuridão vai ser condenado. Então Jesus deixa bem claro isso. Mas primeiro o que Jesus fala? Sobre do que o Evangelho faz, do que o Evangelho transforma, da esperança que ele tem. E aí ele fala agora: você tem a escolha nas suas mãos. Então quem tem o Filho tem a vida eterna. Jesus sempre traz esperança para o nosso coração. Coloque-se em pé.